Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma Pou de Aula. Hoje, então, nós vamos falar sobre a teoria da contingência estrutural, que é uma teoria que vai somando elementos novos, né, à análise das organizações, agora numa perspectiva de um pouco mais de complexidade, tá? Num primeiro momento, assim, contextualizando, essa teoria, apesar de ter estrutural no nome, né, ela é uma teoria que segue sendo, ali nos paradigmas que nós já vimos, né, uma teoria de base funcionalista, portanto positivista. E ela começa a divergir da teoria de sistemas, por exemplo, né, ali entre os anos 50 e 60, que se começa a pensar na teoria da contingência estrutural, de alguma maneira avançando, né, nos estudos acadêmicos que eram dominados pela escola clássica de administração, e incluindo alguns fatores, então, de interferências especialmente externas, para além daquilo que vinha sendo tratado como uma interferência cultural ou ambiental ali na teoria dos sistemas, tá? Então, a teoria da contingência estrutural, ela basicamente vai se colocar a questão da grande variedade de organizações existentes, né? Então, eles vão se preocupar com uma quantidade muito grande de variações dos tipos de organização e buscar uma análise em prol dessa questão, tá? Uma perspectiva que é colocada, então, tendo por base nessa grande diversidade, é que quanto mais incertezas as organizações têm nos seus formatos, né, mais inovação elas conseguem atingir, tá? Por sua vez, quanto menos incertezas elas têm nas suas formas de organizar, né, na sua estrutura, por exemplo, elas têm menos inovação, mas elas conseguem ter mais certeza, tá? Então, a gente poderia pensar, por exemplo, ali no modelo do McDonald's, né? McDonald's é uma grande corporação que tem uma estrutura muito similar em todos os continentes, né? A modus operandi dessa organização é muito similar, apesar de ter algumas variações, né, entre países e ainda assim considerar algumas questões que são culturais. O nível de inovação, digamos, no sentido da variação entre essas organizações é baixo, né, mas ainda assim existe e, portanto, o nível de incertezas também é. Neste sentido, então, eles postulam que à medida que as empresas se diversificam de um único produto, né, ou de um único serviço para múltiplos produtos ou múltiplos serviços, essa estrutura funcional original deixa de responder à complexidade. Então, essa estrutura passa a ser multidivisional e ela precisa ser constantemente adaptada para que ela possa depois gerar uma certa harmonia, digamos, daquela organização. Essa lógica, portanto, então, tanto de pesquisa quanto, digamos, né, de proposição, que a gente poderia chamar de funcionalismo adaptativo, é um modelo de adequação dessa contingência e também constitui ali um método comparativo, né, para estudar a fundo as diferenças entre as organizações e tentar propor alguns elementos de estudo que vão possibilitar uma replicação, tá? Então, o que eles querem, e aí seguindo essa lógica do paradigma funcionalista, é que se tem algumas dimensões, né, algumas diretrizes para análise das organizações,
para que se possa fazer uma análise de maneira causal, né, ou replicar essas questões para outras organizações, embora diversas, tá? Nesse entendimento, o tamanho da organização, por exemplo, né, passa a ser considerado uma contingência importante para a análise da estrutura burocrática e também das atividades dessa organização. Bom, a busca, então, portanto, seria de se ter uma adequação, né, entre a dinâmica de estratégia e de estrutura da organização. Uma corporação que atingisse, então, esta adequação, ela teria um desempenho, segundo esses teóricos, né, de maneira superior àquelas outras organizações que não estão preocupadas ou atentas em buscar essa dinâmica, né, entre estratégia e estrutura, de modo a tornar a organização adequada. Bem, essa teoria, então, portanto, né, ainda que busque uma noção de replicação ou uma noção causal, né, ainda que esteja alinhada a esses pressupostos positivistas, ela inaugura algumas variáveis que são contingenciadoras, que é especialmente o tamanho e o meio ambiente, como partes dessa relativização, né, que é agora postulada de uma análise, então, organizacional. Bom, a partir deste momento, então, a gente já inaugura uma linha de pensamento onde se supõe que a realidade administrativa não pode ser atendida ou abordada numa perspectiva gerencial sem levar em conta essa noção da contingenciação relativizadora. Tá bem? Espero que tenha ajudado e nos vemos ali nas próximas podaulas e nos encontros síncronos e nos debates do Moodle. Espero que fiquem todos bem, que estejam todos bem e até mais. Um forte abraço.